Boa tarde, mulher de Deus. Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Luana França. Esse é o momento do nosso devocional e eu me disponho. Se você já está inscrito aqui no canal, você já sabe que eu vou pedir para você compartilhar, como sempre eu tenho pedido. E também quero te agradecer, irmã. Eu quero agradecer a todas as irmãs que têm feito um esforço, porque para um pouquinho do seu tempo, né? Para poder, além de estar vendo a palavra do Senhor, que aí é você que você está sendo beneficiada. Todas as vezes que você para o que você está fazendo para ouvir não somente a minha ministração, mas a ministração que muitas, porque ó, irmã, a internet ela tem trazido tanta variedade, né? Você tem tido tanta opção para ouvir a palavra de Deus, graças a Deus. Tem muita coisa verdadeira. Eu sei que às vezes a gente fala assim, ó, pastora, tem muita coisa por aí que eu não vou nem comentar. Vamos deixar para lá. O que você vê que não edifica, que é só conversinha furada, sabe? Que é conversa pra boi dormir, irmã. Você vê que não edifica, que não tá dentro disso aqui, ó. Porque se não tiver na Bíblia, irmã, foge, entendeu? É fria, mas tudo bem. Vamos deixar isso pra lá. Mas tem muito homem, muita mulher de Deus que são sérios, que tem feito um trabalho maravilhoso pela obra, que tem feito assim, que tem se esforçado grandemente para trazer para você, para mim, para todo mundo a palavra verdadeira do Senhor. E se você tem visto verdade aqui nesse canal, e eu sei que muitas irmãs já estão compartilhando, eu agradeço o seu esforço, eu agradeço a sua ajuda para que o evangelho continue sendo propagado. E continua assim, irmã, continua compartilhando comigo todas as mensagens que são ministradas aqui no canal. Toda mensagem que você estiver recebendo, que for um conteúdo que fale de Deus e que seja verdadeiro, tenha base bíblica, irmã, compartilhe, porque é o nosso esforço que vai levar a palavra de Deus aonde realmente ela tem que chegar. O Senhor espera isso de nós. Nós somos feitas e geradas para isso, para a obra de Deus, tá bom? Seja de qual forma for. Aí a gente tem aí várias condições para poder ter acesso à palavra de Deus. Nós temos plataformas que nem a do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp. Fia, olha, amada, vai lá onde você se identificar mais vai. Não deixa de fazer, minha amada. Não deixa de, sabe, de deixar de permitir que o Espírito Santo use a sua vida para poder chegar e alcançar outras vidas também. Talvez, até porque você hoje foi alcançada porque uma vida se dispôs, né? Que seja minha ou que seja a pastora, foi a outra irmã, não tem problema. Glória a Deus por isso. A glória não tem que ser nossa. A gente tem que se sentir privilegiada, agraciada. Quando Deus usa a sua vida para alcançar outra vida, é um privilégio, né? Você foi agraciada por Deus para poder ser esse instrumento, esse canal de bênçãos, tá bom? Então sinta-se privilegiada. Glória a Deus. Irmã, aqui a gente fala de Deus. Se você for inscrita no canal, não sei nem se eu já falei, mas se você não for, clique no botão inscrever-se, inscreva-se aqui no canal e faça como as irmãs. Ative o sininho das notificações, clique em todas para você receber a notificação do YouTube toda vez que tiver um vídeo novo no canal, e compartilhe esse vídeo, dá um like, compartilhe com as irmãs que você conhece, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos levar a palavra de Deus, vamos ser fiéis àquilo que tem sido para nós bênção, tá bom? E se você tiver com a sua Bíblia aí, já abre no livro de Romanos. Se não tiver, eu vou estar lendo aqui para você, mas não esqueça, não seja uma mulher de abrir a Bíblia somente quando você está nesse momento, quando você está sentada num banco de igreja. Tenha esse hábito. Seja para você como tomar café da manhã, almoçar e jantar, ler a palavra de Deus e alimentar o seu espírito com a palavra do Senhor. Amém? Antes de iniciar a ministração, eu quero pedir a Deus direção e convido você para fazer isso comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, glorificamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa condição que o Senhor nos deu de estarmos aqui para receber a Sua palavra, para receber, Senhor, as Tuas diretrizes. Meu Deus, que nesse momento eu seja diminuída, que o Senhor cresça e que haja transformação no meio do Teu povo. Que a Tua palavra alcance as vidas que o Senhor deseja alcançar. Que tudo seja conforme a Tua vontade, não a minha. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmã, abre a sua Bíblia no livro de Romanos, o capítulo 5, versículo 20. 20b, tá? E vai dizer o seguinte, ó: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Sábias palavras expressas pelo apóstolo Paulo, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A verdade é que quando nós estamos sentindo dor, quando nós estamos passando por um processo de mudança, de transformação, existe uma dor que é causada por esse processo e que muitas vezes nós não conseguimos compreender, e muitas vezes nós ficamos nos perguntando: será que, poxa, por que Satanás está agindo na minha vida? Porque, meu Deus, isso e aquilo, não é assim? Porque no meio das dores, no meio de todo o sofrimento, daquele deserto que você está passando, você tem dificuldade de compreender ou até mesmo de aceitar ou até de declarar e reconhecer que essas dores que você está passando nada mais é do que resultante das suas próprias escolhas. Mas que mesmo que seja isso, porque o que acontece com muitas mulheres é que para elas reconhecerem que esse sofrimento, que essa dor, que esse deserto, que esse processo faz parte da resultante de uma escolha que ela mesma fez, se ela admitir que é isso, ela não consegue se sentir digna de receber de Deus tudo que Deus tem para entregar para ela, ou até mesmo o refrigério, o consolo e o auxílio para que ela venha entrar em concerto com Deus nessa condição. E isso é que tem atrapalhado as mulheres de permanecerem firmes na presença de Deus. Então hoje o Senhor trouxe essa mensagem para dizer que mesmo que o pecado tenha abundado na sua vida ao ponto de que as escolhas que você fez, que foram fora da direção de Deus, ou as coisas que você disse fora da direção de Deus, os caminhos que você trilhou confiando na força do seu próprio braço e nas suas emoções, te levaram a chegar nesse cenário, nada disso vai impedir você de receber a abundância da graça de Deus. Porque a palavra do Senhor já diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se hoje você está passando por esse cenário, seja ele qual for, é porque o pecado abundou na sua vida em algum momento. Através de uma escolha mal feita, sabe? Através de uma escolha feita fora da direção de Deus, através de palavras que foram ditas sem o Senhor ter derramado sabedoria para que elas fossem expressas, através dos caminhos que você trilhou, não porque Deus te conduziu, mas porque você agiu na emoção, porque você confiou na força do seu próprio braço. E reconhecer que isso aconteceu não te torna indigna e nem não vai fazer com que Deus volte atrás e não queira estender a mão, encolha a mão dele para você. Não. Reconhecer que realmente foram processos, foram situações como essas que te levaram até esse lugar de dor. É reconhecer que você é falha, mas que você tem um Deus que é poderoso e que Ele pode te auxiliar, que Ele pode recolher as suas transgressões e transformar todo esse cenário em algo muito novo, em algo cheio da graça dele. Tá? É no lugar do deserto que o Senhor ele alcança a sua vida. Ele não vai olhar para você só quando ele está feliz com você, porque o Senhor se agrada quando nós fazemos tudo dentro do que Ele estabeleceu. Só que Ele conhece os nossos limites humanos e Ele sabe que nós podemos errar sim. E o amor do Senhor, ele não depende da nossa fortaleza humana. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz assim, Deus ele só vai operar, só vai manifestar graça, só vai te amar se você for correto. Não. Deus ele quer que nós venhamos andar dentro da retidão, mas ele também sabe dos nossos limites e sabe que esses limites podem sim nos levar a cometer erros, mas acima de todos esses erros, ele nos amou abundantemente. E se você hoje sente que você está passando por um deserto, se você sente que você está num momento difícil e você fala, pastora, realmente eu reconheço, foram escolhas que eu fiz fora da direção de Deus, foram palavras que eu fiz, que eu expressei sem ser inspirada por Deus para fazer, foi quando eu confiei nas minhas emoções, na força do meu braço, eu fui lá e fiz exatamente dessa forma como você está falando, e eu consigo reconhecer que errei, e que agora eu preciso do Senhor. É isso. É reconhecer, porque quando você reconhece, você abre a porta para Deus falar, agora eu vou entrar, eu vou te ensinar com esse cenário que você está vivendo, você vai aprender muita coisa.
Nesse cenário que você estava vendo, eu vou transformar a vergonha em honra. Nesse cenário que você está vivendo, o que é dor hoje, amanhã será para você um impulso para que você possa avançar do seu caminho rumo à minha presença, rumo ao centro da minha vontade. O Senhor, Ele não desperdiça nada, muito menos as lágrimas e os momentos de dor. E Ele não te permite passar por esse momento de dor para te envergonhar ou para olhar para você e dizer, tá vendo? Porque o ser humano é assim, né? Quando Ele nos avisa, quando Ele nos ensina, quando Ele nos aconselha e a gente faz errado, aí a gente faz isso, né? Com o filho, com o marido, com esse, ele fala, tá vendo? Eu não te avisei. Deus não vai olhar para você e falar, tá vendo? Você já sabe que você errou. Você já tá vivendo a consequência do seu erro. Ele não vai olhar para você e falar, filha, tá vendo? Eu te avisei. Não, ele vai olhar para você e falar, filha, eis que estou aqui e vou mover ao seu favor, desde que você se volte para mim em espírito e em verdade. Porque, irmãs, tem que ter uma troca. Sabe, o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que ele está a todo momento buscando encontrar em nós o verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade, porque existe um preço altíssimo que foi pago pelas nossas vidas. Existe um amor incondicional e que não só invariável, que não sofre variação nenhuma, que é derramado sobre as nossas vidas, mas nós precisamos querer. Porque o Senhor, ele não vai derramar sobre nós aquilo que nós não queremos. Ele não vai fazer absolutamente nada sem que nós venhamos dar a ele legalidade e oportunidade. Entenda? O Senhor, ele quer que você realmente reconheça a onipotência dele e a sua dependência a ele. É isso que ele quer. Porque quando você escolheu mal, quando você falou que não devia, quando você trilhou um caminho que era o oposto, você estava dizendo assim, ó, eu sou autossuficiente, eu não preciso. Mas quando você volta atrás diante das consequências que você está agora sofrendo por essa postura, você está dizendo, Senhor, de fato eu errei. Reconheço que errei porque não me atentei aos seus princípios, porque não valorizei aquilo que o Senhor entregou para mim. E dependo do Senhor, não somente para consertar o que eu fiz, mas para viver na tua presença e viver com retidão. Porque, irmã, muitas vezes é difícil para muitas pessoas se posicionar de uma forma que, tipo assim, eu vou viver da graça. Porque viver da graça de Deus, viver da bênção de Deus, viver na presença de Deus, é você dizer assim, ó, eu sou dependente do Senhor para todas as coisas. Eu sou frágil e eu sei que se eu me posicionar de acordo com a minha vontade, eu vou errar muito. Então, diante de uma oportunidade, eu vou orar para ver o que Deus fala. Diante de uma necessidade de resolver alguma coisa, eu vou pensar e vou orar para ver o que Deus fala. Diante da necessidade de você trilhar algum caminho, eu vou aguardar para ver o que o Senhor me diz que devo fazer. É colocar Deus em todos os cenários, declarando a sua dependência a Deus. E quando ele fala assim, ó, esse caminho não, mesmo que nesse caminho tenha pessoas que você ame, tenha coisas que você gosta, eu renuncio a isso, eu abro mão disso. Eu não vou fazer assim. Mas fulano vai ficar, não tem problema. Eu não estou aqui para agradar fulano, eu estou aqui para agradar meu Deus. Mas aí você não vai fazer parte do nosso meio. Tudo bem, eu não preciso fazer parte do seu meio. Eu preciso permanecer na presença. Porque vai existir momentos em que você vai ter que se posicionar, em que você vai ter que renunciar, em que você vai ter que deixar ir, em que você vai ter que abandonar, em que você vai ter que... Não, agora eu não faço mais isso. Agora isso não faz mais parte de mim. Não, isso eu não quero mais. Entender quem você é em Deus. Entender que você é dependente e que tudo que Deus tem feito até hoje pela sua vida foi benéfico. Não somente para você, mas para todas as pessoas que convivem com você, que estão ao redor. E que quando nós
deixamos de lado tudo que o Senhor tem estabelecido para nós, nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. E não adianta a gente ficar, Deus faz a sua vontade, se você não permite que Ele faça. E sempre virá questionamentos, dúvidas, apontamentos, acusações. Porque quando você entra no cenário de reconhecer que errou, isso não te faz menos digna. Isso te faz alcançar um lugar em Cristo que olha para você e entende, ela não vai cometer mais esse mesmo erro. Porque se eu reconheço meu erro, e eu sei que foi ele que me levou para essa condição, eu não vou errar mais. Agora, se eu ficar só arrumando desculpa e culpados para a situação, fatidicamente eu cairei nos mesmos erros, sim. Fatidicamente o Senhor já percebe que... Porque o Senhor, Ele não olha se a sua lágrima... Porque, entenda, lágrima rolando, emoção aflorada, não vai... Gente, não, atitudes desesperadas não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um posicionamento e o arrependimento genuíno. Se você se arrepende genuinamente, você se posiciona como uma pessoa que errou, reconhecendo o seu erro, o Senhor sonda o seu coração e Ele vê que você não cometerá mais o mesmo erro. E a graça do Senhor te alcança. Então, quando eu reconheço que errei, reconheço que fui falha, eu não estou sendo menor que ninguém, menos digna, não. Pelo contrário, eu estou sendo digna da confiança que o Senhor tem depositado em mim, de reconhecer que eu errei e me arrepender genuinamente pelos meus erros, abandonando aquele pecado. Porque o que nos afasta de Deus? O pecado. Uma vez que eu abandono um pecado, já é uma coisa a menos para mim. Nós somos seres humanos e todos os dias nós estamos em processo de transformação. Estamos em processo de tratamento e o Senhor está cuidando, curando, sarando, libertando, tirando e colocando. E a gente só tem que permitir e obedecer. Glória a Deus. Então não se preocupe com os julgamentos externos e muitas vezes com os julgamentos que saem daqui, que são setas que Satanás lança, se aproveitando da oportunidade que você deu no momento do erro. Não, porque ele vai te acusar, ele vai tentar entrar na sua mente, fazer você pensar que você não é digna. Ou pior, criando dúvida, porque quando você pensa que você não é digna e alguém já vem falar é Satanás, você logo acorda. Não, realmente, eu nunca tive esse pensamento. Mas quando as dúvidas são plantadas em sua mente, também é Satanás se aproveitando das oportunidades que foram criadas através de um erro, para criar dúvidas na sua mente. E quem tem dúvida tende a desobedecer. Então, no momento em que você sentir dúvida, sentir medo, sentir indiferença, repreenda e se volte para o Senhor. Ore, busque a presença de Deus, entre, por isso que é importante, entre na palavra, busque na palavra a orientação, sabe? Busque a presença do Senhor, reconheça o seu erro, peça perdão e se volte para o Senhor, porque é Ele que colhe as suas transgressões, é Ele que superabunda a graça no momento em que você comete um pecado, que você comete um erro, para que o excesso da graça cubra a sua transgressão, te cure, te sare, te restaure, traga para você fôlego de vida, renove os ares e faça em você uma transformação, tirando aquele pecado que abundou e injetando da graça, da misericórdia, do amor, do Espírito excelente dele, para que você seja cheia e abandone aquilo que tem tentado te afastar de Deus. Amém? Glória a Deus, sem dúvida, sem achismo, apenas convicção, fé, obediência. São cenários que o Senhor usa para fazer em você uma grande obra. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha recebido daí, eu recebi daqui, e uma informação para quem é novo no canal, para quem já está aqui no canal sabe, nós temos pelo menos 3 encontros diários, a oração da manhã, esse momento que é o devocional Eu Me Disponho, e a oração da noite. Eu espero você, dá um like nesse vídeo, compartilhe com as suas irmãs, e em nome de Jesus, obedeça, arrependa-se, se lance na presença de Deus, busque na palavra, porque, irmãs, Jesus está voltando e não tem outro caminho, não tem outro jeito. Glória a Deus.
É melhor você renunciar agora. É melhor permanecer na presença agora. Porque talvez amanhã a gente não tenha tanto tempo assim. Amém? Ó, beijo do seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.